sou Débora Delta, estamos começando mais um programa Galharufa, sua dose semanal de cultura e entretenimento. Não somos água mineral, mas matamos a sua sede cultural. Sim, eu já estou completamente contaminada pela breguice de Jorge Paulo, nosso querido vitaminado JP, para os íntimos e para a nossa convidada, mais conhecido como JP. O que todas gritam. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Fazer o quê, né? Meu Deus, Fazer o isso, quê? Isso já não basta no relacionamento aberto, e Fazer agora o aqui no quê? Galharufa ele também quer colocar essa música. A né? voz do povo é a voz de Deus. Bom, gente, aqui no nosso Galharufa, como vocês já sabem, daremos dicas de peças, filmes, exposições, enfim, todo o circuito cultural paulistano. E além disso, também vão rolar entrevistas com atores, diretores, produtores. Nossos convidados vão nos contar um pouquinho também sobre os espetáculos, a carreira de ator, o processo criativo e, lógico, os babados, os bastidores da vida artística. Falando em convidados, hoje estamos aqui com ela, diva poderosa, vitaminada, Dani de Donato, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o espetáculo Branca de Neve e Zangado. E aí, Dani? E aí, tudo bem? Eu adorei, porque vocês se elogiam muito. Achei uma coisa muito espontânea. Claro que a espontaneidade impera nesse programa. Eu até faço um roteiro aqui só pra poder zoar o Jorge. Dani, você puxa o microfone mais próximo de você. Pronto. Isso, porque a pessoa, ela está acostumada com televisão, essas tudo, coisas. né? E nós aqui é Queremos rádio, não chega nem aos simples pés. mortais aqui. É. Obrigada pela sua visita, pela sua disponibilidade, Dani. Por nada. Eu já recebi aqui um cachê maravilhoso com esse elogio, já posso ir embora. Maravilhosa. Bom, gente, antes de a gente começar a entrevista, eu vou passar aqui um pouquinho do serviço do espetáculo que a Dani tá atuando. Se tiver alguma coisinha errada aqui, você me corrige, tá, Dani? Tá bom, pode deixar. Bom, vocês já imaginaram um final diferente para a clássica história da Branca de Neve e os Sete Anões? É isso que Branca de Neve e Zangado traz para o público no Teatro Frei Caneca. O espetáculo tem Juliana Baroni no papel principal e também como produtora, e marca sua estreia no teatro infantil. Já para Mira Har, o projeto é retorno aos palcos como diretora depois do estrondoso sucesso de Castelo Rá-Tim-Bum. As duas que estão no elenco de Cúmplices de um Resgate também convidaram para os projetos outros atores da novela. Giovanni Venturini como Zangado, Tânia Bondesan como Rainha Má, Murilo Meola como Caçador e Rei e Thiago Amaral como Espelho e Príncipe. Dani de Donato, que está aqui conosco, assume o papel da feiticeira. A montagem é cheia de humor, mas também aborda assuntos como respeito às diferenças. O espetáculo está aos sábados e domingos, às 15 horas, no Teatro Frei Caneca. O texto é de Eduardo Moreira, direção de Mira Har. Isso. Produção de Juliana Baroni. No elenco, Juliana Baroni, Giovanni Venturini, Tânia Bondesan, Thiago Amaral, Murilo Meola e Daniele de Donato. Direção musical e coreografia de Renato Bellini, cenários de Mira Har, figurinos Cristiane Cândido, trilha sonora Eduardo Moreira e Renato Bellini, iluminação Wagner Freire e a censura é livre. O valor do ingresso é R$60, lembrando que a meia é R$30. Certinho, Dani? Tudo certo. Certo. Bom, vamos começar aqui um pouquinho então você contando pra gente um pouco sobre a sua trajetória artística, quais são os seus principais trabalhos, como que você começou. Eu comecei essencialmente no teatro. Comecei fazendo teatro amador, trabalhei com pessoas incríveis que me deram uma escola antes de eu fazer a minha escola mesmo, que eram pessoas que aprenderam fazendo, então eu venho de uma outra galera, né? Sou nova, mas tenho aí 11 anos de carreira de teatro profissional e mais alguns anos de teatro amador. Você e Jorge, inclusive, eu sei que tiveram um mimimi aí, né? Um ensaio, um trabalhinho. Profissional, por Profissional, favor, não me comprometa. Fique claro. Não falamos da nossa vida pessoal. O que acontece em Vegas fica em Vegas, o que acontece nas coxias fica nas coxias. Eu fiz um espetáculo infantil com o JP. Era muito divertido, né? Apesar do Jorge, era muito divertido. Apesar de... Eu era... Não, agora vamos ser sinceros, não é porque a Dani tá aqui, não. Não é porque a Dani tá aqui, não. Mas os áureos tempos do casamento da Dona Baratinha foi quando nós estávamos lá, porque os únicos que eram dois retardados em cena era nós dois. É porque a gente improvisava muito. A gente era muito livre. Muito. A gente não ganhava bem, mas se divertia muito. E a Dani... Deixa eu falar, até se tiver alguém do elenco assistindo o espetáculo, ouvindo a peça, ouvindo o programa... Ih, ela ficou nervosa. Deixa eu falar o seguinte. Nunca contem nada da sua vida particular pra Dani minutos antes de entrar em cena.
essa filha da mãe coloca, enfim, dá um jeito de encaixar no texto pra te zoar. Nunca contem. Então, eu trabalhei muito tempo com improviso, com comédia. E esse espetáculo era um pouquinho mais livre, então a gente... Um pouquinho? Um pouquinho mais livre, ou seja, o diretor não ia assistir, então a gente conseguia Fazer qualquer coisa. improvisar. Então a gente improvisava muito em cima do texto. E pro improviso você tem que estar ligado nas coisas que acontecem ao seu redor, no seu dia a dia. E o personagem do JP era um rato, que era o escolhido pela Dona Baratinha para se casar. Só que a profissão dele era ator. E eu não podia deixar de fazer a piada com a gente mesmo, né? Exatamente. E seu personagem era o quê? A minha personagem era Pata, a que fica aconselhando que aquela case. Case com rico, com cara com dinheiro. Exatamente, porque você vai casar com um ator de teatro ainda, Gente, né? por favor, né? Então era gostoso porque a gente acabava fazendo piada com o nosso próprio trabalho, né? Com tudo. As coisas ruins do nosso trabalho Com as viravam nossas diversão. desgraças, né? Girava uma terapia em grupo em cena ali. Mas ali, o casamento da Dona Baratinha reevidenciava o amor. É pra você tem que amar a pessoa sem ser o que ela tem, sim o que ela é. Aí eu falava isso, riam da minha cara, que absurdo. Aproveitando o gancho, né? Falando de amor, eu tô no espetáculo, como você já contou, Branca de Neve Zangado. Eu tenho muito orgulho de fazer esse trabalho porque um texto é muito bem escrito, o elenco é muito divertido, talentoso, todos, assim, é tudo muito bem feito. Mas o mais gostoso é que a gente conta uma história que é conhecida, mas que acaba de uma forma diferente. A gente fala sobre o amor e a gente não coloca as obrigações que os contos de fadas, que são muito antigos, colocavam. Por exemplo, não é o príncipe que salva a Branca de Neve quando ela tá Olha, que legal isso. ali no caixão de cristal, enfim. Não é ele que a salva. É a feiticeira que a salva. O príncipe adorei, usa o sapatinho de cristal, então. O príncipe não salva. E o nosso final também é diferente. Ou seja, a princesa não precisa se casar com o príncipe para ser feliz. Adorei. A nossa princesa também, a Ju Baroni, ela não faz uma princesa... Aquela princesa clássica. Que tudo indefesa e... Ela é mais divertida, ela é engraçada, ela não tem não é mais aquela Branca de Neve da primeira versão que a Disney fez. Inclusive a Disney tem percebido essa tendência. Então, né? Tem criado novas princesas que têm outras atitudes, que são mais modernas, enfim. A gente não levanta nenhuma bandeira, mas pra gente é muito fascinante a resposta que as crianças dão, a gente mudando uma história que já é conhecida. Completamente. Essa geração, eu acho que vem com um pensamento também diferente nesse sentido, sabe, Dani? Então, legal ter outras propostas artísticas que ajudem, né, a conscientizar, inclusive os pais também. Mesmo os pais que vêm de uma outra formação, eu acho que é bacana ter esse novo modo de pensar, de repensar as histórias infantis, inclusive. A gente recebeu lá a visita de muitas pessoas bacanas, assim, que deram opiniões boas. Pra gente foi muito especial. A gente fala muito sobre diferenças, né? Pessoas que são diferentes. A gente tem lá no espetáculo, é a Branca de Neve, e a gente só tem um anão, que é o Zangado. Que quem faz é o Giovanni Venturini, que é um ótimo ator, inclusive. Que o casal fica maravilhoso. Os dois são ótimos atores, super convencem, e as crianças acabam apaixonadas por eles. E o Marcos Mion tem um filho que é especial e foi assistir o espetáculo. E ele deu uma opinião muito bonita, muito emocionante pra gente sobre isso. Falando que ele abriu uma discussão na casa dele sobre isso. E é o que a gente espera, que a criança vá, que ela perceba que tem essa diferença e que ela discuta sobre isso, que os pais possam falar sobre isso. E não que a gente só tenha que entrar nos moldes que a gente já conhece e que já não funcionam mais, né? Então, foi um desafio, a gente tinha até um pouco de medo do que ia acontecer quando estreasse. Foi super bem aceito, criança não mente, né? Não, nossa, criança é o... Criança sincera pra caceta. Se ela gosta, gosta, se ela não gosta, ela não gosta, ela fala no meio, eles dão opinião, eles gritam, enfim. E aí, a aceitação deles tem sido maravilhosa, a gente tem
tá ficando muito feliz, assim, com o resultado. Nossa, que demais, Dani. Não, e foi o que você falou, só de já gerar essa discussão, né, depois do espetáculo, acho que assim, você já vê o sucesso tá aí, né? Acho que a função dúvida. nossa, como atores dentro do teatro, mais do que entreter, é fazer a criança sair da casinha, né? Exatamente. Do lugar onde ela já está acostumada. Na TV a gente sempre fica um pouco mais anestesiado ali, está fazendo mil coisas. A criança parou, foi até lá, assistiu e a gente tirou ela do lugar comum dela. Pra gente, nosso sucesso maior é esse. Agora, Dani, você que tá trabalhando agora ativamente com o público infantil, não faz essa cara, eu não vou perguntar zoeira, a pergunta é séria. Às vezes ele faz perguntas sérias também. Às vezes, nesse, porque no outro é outra coisa. Você que tá agora com trabalho infantil, você acha que tá mudando o teatro infantil? Não só porque os filmes já estão mudando, né? Que você citou lá, a princesa bonitinha, que vão casar felizes para sempre e tal. Você acha que tá mudando até a linguagem do teatro infantil também? Olha, Tem gente, tá vendo? Tá vendo? Ó. É que ela não posso zoar, porque conhece o passado. Né? Eu vejo algumas coisas de teatro infantil que me dão muita esperança de que muita gente boa tem feito teatro infantil, porque a gente que é do meio sabe que o teatro infantil às vezes não é levado tão a sério quanto os outros tipos de teatro. Quer dizer, ultimamente nem os outros alguns levam tão a sério, mas enfim. E levar a sério não quer dizer que a gente tem que colocar uma grande mensagem no final, mas quer dizer que a gente tem que fazer uma coisa de qualidade, que a criança tem que ser tratada como um ser pensante. Sim. E, enfim, mil coisas. A gente colocou ali uma produção muito bem feita, porque a gente quer que a criança veja uma coisa bem feita. A gente faz de todo o coração para que seja uma coisa boa. As músicas são lindas, para que a criança também desperte esse lado. É porque o lúdico ajuda também a criança a entrar, né, na história. Acho que é diferente do teatro adulto, que às vezes você pode fazer uma coisa sem cenário. Então é legal isso também para a criança ser mais atraída. Exatamente. Pensar nessas questões, né? Eu não posso dizer que o teatro como um todo tem mudado. Eu sei que a gente pensou ali como todo o trabalho que a gente faz. A gente pensou como se fosse um espetáculo adulto, respeitou a criança da mesma forma, colocou a excelência do nosso trabalho da mesma forma. E a gente pensou, sim, por exemplo, no tempo da criança de hoje, que é diferente. Então, o espetáculo é muito mais dinâmico. A gente não dá tempo... Né? Exatamente. Aqui perde. tudo é muito rápido. Então, a gente colocou esse dinamismo também para a criança, para a gente conseguir ficar com a criança até o final. Para a gente conseguir deixar uma criança numa poltrona, sentada, 1 hora, ela se interessar, prestar atenção e levar alguma coisa daquilo. Porque eles se cansam muito rápido, né? E hoje, eles estão o tempo inteiro com eletrônico na mão, enfim, os desenhos já são diferentes. Então, acho que a nossa obrigação é prestar atenção que essa linguagem está mudando e mudar também. Isso a gente prestou muita atenção. A direção da Mira Hara é muito virada para esse sentido. E o que também foi muito bacana pra gente ter esse retorno bom, assim, das crianças. E é tão interessante que a gente tem muitas informações e a gente vai recebendo, assim, o feedback das crianças pelo que elas vão ouvindo. E elas vão repetindo frases que a gente acha que passaram batido. E elas guardaram aquilo. Então, não é um monte de informação rápida, porque tem que ser rápido, porque senão elas vão dispersar. Não, é feito do jeito, com qualidade. Na dosagem certa. Captam, uma dinâmica, mas que eles conseguem captar essa mensagem, enfim. Eu acho que a tendência é essa pro teatro infantil, olhar para essas crianças dessa forma e ir mudando de acordo com essa geração nova. Eu acho que o caminho para que a gente pegue esse público de novo é esse. Sim, sem dúvida. E fazer uma coisa de qualidade. Lembra que a gente estava falando, acho que umas semanas atrás, da divulgação do espetáculo, levar a sério essa material de divulgação, tudo? Acho que começa desde aí, né? Desde aí. O detalhe até o roteiro e a montagem em si. E é uma coisa que na peça que ela tá fazendo, material de divulgação é muito bom. Nossa, é muito bom. Isso As conta coisas também. que eu comentei com a Dani aqui nos bastidores, que as coisas que eu achei de divulgação, além de estar divulgado em vários lugares, é um material de muita qualidade. Então, assim, te dá vontade de assistir também, não só pela sinopse, mas também pelo visual, né? Porque isso também vende, né? É isso que atrai o público, então. Pra gente esse sentido também é muito importante, porque os pais assistem
E não é aquele espetáculo, o JP é meu amigo, ele já fez muito teatro infantil comigo, ele sabe que às vezes os pais dormem, né? Às vezes eles mandam um filho com a babá, enfim. E esse espetáculo os pais gostam de assistir junto. Legal. Eles se divertem junto. Muita gente que foi só pra acompanhar o filho ou achando que seria só mais um espetáculo infantil saiu muito feliz. A gente recebe o público no final para tirar foto no foyer do teatro e a gente ouve muita coisa e os pais saem muito encantados. Que demais. E aí pra gente é bom, porque a gente não desrespeita a criança, porque é ainda a linguagem dela, mas a gente também pega os pais em outro sentido. Tem umas piadas que são pros pais, mas que respeitam as crianças, enfim. Não posso dar muito spoiler, senão as pessoas vão assistir. Não, mas hoje tá muito assim, até filme. Esses filmes de animações tem muita piada pra adulto. Pois é. Exatamente. E é pra criança, mas tem piada Não, tem pra muito adulto. filme de animação, gente, que eu sou viciada lá. Já assisti mais de 2 vezes. Que você fica assistindo e fala, não, é muito Mais de legal. 2 vezes, né, Vi? Mais de 2 vezes eu não tenho o que fazer. Não, tem umas animações muito legais também. Né? A gente conversa um pouco sobre isso lá e é nesse sentido que a Pixar faz, né? A Pixar tem muito essa linguagem de pegar os pais, pegar os adultos, né? A gente vai assistir porque a gente gosta, não só pra levar a criança. E ainda assim, para a criança é muito legal, é pra ela ainda, né? A gente conseguiu achar esse lugar lá também. É por isso que é sucesso, é por isso que você tá aqui. Arrasou, Dani. E nos conta um pouquinho mais sobre a sua personagem também, assim, enfim, o que te diverte, o que te cativa de interpretá-la. É a bruxa, né? Não. Ah, não, desculpa, né? Pois é, na história original da Branca de Neve, a gente tem a madrasta e tem a Branca de Neve. São os personagens femininos que existem na história clássica. O Eduardo Moreira colocou uma feiticeira que é uma peça-chave no final, que eu não posso contar o que é. Não. Sem spoilers, né? Porém, o mais bacana foi o que eu disse aqui, é que ela é quem salva a princesa. Então a gente não tem o beijo da princesa com o príncipe. Olha que legal. Eles trocam o quê? WhatsApp no final? Não posso contar o que tem? acontece no final. Ah, eles trocam WhatsApp, mano? Segura aqui, segura a ansiedade. Mas a ele a curiosidade. pede em casamento, enfim, tem toda essa história. Mas eu acho que o mais bacana é isso que a gente não enfatiza, mas que existe. Não é o clássico da história que ele a salva. E que é a obrigação do príncipe, que é o cara perfeito, que aparece. E lá esse príncipe também não é tão perfeito. Ele é mais engraçado. Ele é bem vaidoso, ele é mais engraçado, enfim. Ele é todo bonitão, abdômen sarado e tal. Mas não é exatamente aquilo que a princesa queria, entendeu? Por exemplo, é uma releitura de um clássico bem feita. Diferente de muitos que pegam releitura de animação e fica uma caçacata. A única coisa que eu vou mudar, a próxima vez que eu fazer teatro infantil, eu vou mudar. Porque o príncipe tem que ter barriga sarada. Isso é um bullying! Isso é bullying contra nós! Isso porque ele Pois nunca fez é. príncipe, é frustrado. Queria fazer Mas um é príncipe, sobre nunca isso que a consegue gente está fazer. falando. Porque eu Sobre sempre, diferenças, não, né? porque eu sempre fui comediante, eu sempre fui da comédia. E o preconceito dos produtores teatrais nunca botar um cara engraçado pra ser príncipe. Tá quebrando o gelo agora. Olha aí, a gente tá Continua. falando sobre isso. Lá é justamente isso. Por que que a princesa tem que ficar com um cara perfeito, aparentemente, que apareceu, mas que não diz nada pra É, ela? porque vai ficar Porque com- é o cara bonitão que apareceu, entendeu? você vai ficar com a gente o rei. fala sobre isso. Bobo Vai da lá, corte JP. também dá conta do recado. Vai lá, JP, pra você se vingar de todos os Vai. produtores de elenco que não deixam a sua barriga trabalhar. Maravilhoso. Se as coxinhas falar, eu sei. Mas olha aqui, ó. Eu acho que ela não pôs o nome. Ela não pôs o nome dela. Mas ela falou assim: Oi, Rádio Start, a Dani vai participar hoje na rádio. Vocês podem pedir pra ela me mandar um beijo para mim, Marisa. E um beijo para a fã dela que é Que bonitinhas. Smooth. Que? Smooth Dani. Smooth Dani, olha que legal. Fã-clube, bonitinho.
A mulher tem até fã-clube. Gente, Olha que o que outra coisa, olha né? o que olha como a carreira, a Você nossa acha que, carreira... que eu trago gente mais ou menos pra cá? De mais ou menos já basta gente, É, Jorge. primeira Tem que famosa tem que você fazer traz aqui. gente famosa aqui. Olha como a carreira, olha como a vida... Agora que você tá gravando, melhor ainda. A vida artística tem altos e baixos. Um dia está na Band fazendo novela, lá, vira figurinha, álbum e tal. Passa os anos, vira uma pata numa peça infantil. Vence os anos, começa a fazer série em TV a cabo, peça que tá despontando. Agora tem até fã-clube. Fã-clube, gente. A vida dá altos e baixos nessa carreira. Deixa eu mandar um beijo pros meus fã-clubes, pro Smooth Dani, pra Central BNZ também, que acompanha a gente, vai em todos os espetáculos, animam a plateia, enfim. Um beijo pras meninas. Agora, o que seria o Smooth? Por que o Smooth é o nome da tua personagem? Alguma coisa com a peça? Não. Ou alguma coisa que você toma pra ficar doidona e alguém pegou no flagra? A gente que é jovem, não é mais tão jovem assim, o JP, né? Smooth não é da minha época, não. A gente não entende essa linguagem, mas enfim. O que eu pude perceber é que a maioria dos fã-clubes tem um nome de algum doce, alguma coisa legal. É assim, uma Jura? sobremesa, enfim. Gente, Essas coisas sensacional, bacanas. sabia? Smooth é uma sobremesa? Um doce? É. Eu vou procurar aqui. Aquele Joga no negócio Google. gelado, não é? É, Tipo, aquela que parece uma raspadinha, assim. É. Mas elas colocam esses nomes, tipo Nutella, não sei, tipo a Ju Baroni tem Nutella Baroni, Cookies Baroni. Enfim, é maravilhosa, uma Ju. comida muito boa com seu nome do lado. Não tinha nada melhor, né, gente? Pra mim pode fazer chocolate Tem que fazer de umas Donato, fotos com qualquer uns mousse de coisa, gente. chocolate, assim. Sendo comida, né, meu? Ó, a gente vai pra um rápido intervalo. Enquanto no intervalo eu vou procurar exatamente o que é um Snook, sei lá. Eu vou procurar direito. Eu vou procurar direito para ver se tem a cara da Dani. Muito bem, muito bem. Né? Porque vai que, né, aqueles... Como é que tem chocolate, cara, negócio branco dentro de Poline, do... Nossa, esse de Poline Não. foi... Meu Deus. Que Não, chocolate tem marshmallow dentro. Não é da minha época. É, É, da sim. minha época, não. É da época de vocês. É da época de vocês, sim. Eu vou... Dantop. 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 Vou falar assim, Dantop, não tem nada a ver com Dantop. Dantop de Donato, olha que legal. Olha, já fica aí a combina. dica pro próximo mais fã-clube. mais um fã-clube, Dantop de Donato. Mas é o seguinte, vamos pro intervalo e a gente volta com mais, galera ufa. Olá, voltamos aqui com Galharufa e com nossa entrevistada, Dani de Donato, falando um pouquinho do espetáculo dela, Branca de Neve e Zangado. E aí, Dani? Estou aqui recebendo muitas mensagens das pessoas. Fã-clube E tem muita gente nos ouvindo, né, do Fã-Clube da Dani. Muito obrigada, viu, gente? Valeu Muito, aí deve ter pela umas audiência. duas. Mentira. Eu descobri o que é Snoot. Eu descobri o que é Snoot. É smooth. É Smooth. Smooth, é. É que tem várias formas de escrever, mas smoothie é tipo como se fosse uma batida. Você pode fazer com banana, com várias frutas. É como se fosse uma vitamina, assim, né? Ó. Fica grossa, energética, então doce. eu anunciei certo quando eu falei vitaminada, Dani. Tá vendo? Tá dentro do contexto aí, ó. É isso que quer dizer então. Obrigada pra você que criou o Smoothie de Smoothie Dani. Então a Dani é uma batida. Eu aqui falando Dani é uma vitaminada, pessoal. A Dani é uma batida. é ótimo. Uma batida vitaminada. Pra você fazer vitamina, você não tem que bater? É verdade. Então, pra Dani funcionar, você tem que bater também. Olha que absurdo, Dani. Diretor Falei nada disso diretora não, da tá? peça bate na Dani, que ela Que funciona isso, igual uma cara? vitamina. Eu chamo as convidadas aqui, o que o Jorge faz, Olha ó. aí, tudo contra o que eu tô falando até agora, gente. Não, mas sabe o que é? É que eu teve uma época, porque a nossa vida não é sempre fácil. Teve uma época que eu fiquei quase 9 meses com gás atrasado. Essa coisa fala em cena isso. Ai, que maravilhoso isso. Pode um negócio desse? É porque Fala em cena. Aí, o que você quer que quando eu venho aqui ter a oportunidade de me vingar, eu não vou? Claro que eu vou. os pretendentes da Baratinha falavam que eles faziam. E aí o Rato falava que era ator. Aí eu falava, ator? Mas ator não tem dinheiro nem pra pagar o gás. Gente, ele queria me matar. Ele Ele ia quis me morrer. matar nesse dia. Não, Achei que ele ia chorar em cena. Imagina, a peça para pra gente rir. Não deu mais pra continuar, a gente teve que parar pra rir. Mas rindo com aquela olhada. Querendo matar. Até hoje ele guarda isso É. no coração, você Mas viu? ficou a temporada Faz inteira muito tempo. quieta. Você viu, Não, mas faz ficou a muitos temporada anos. inteira Faz quieta. anos. Nunca mais abriu a boca pra falar nada, pessoal. Nunca mais. Porque ia ser usado contra.
Mas eram bons tempos. Ah, é sempre bom recordar. Não estou falando em termos de organização, dinheiro e produção. Eu estou falando em termos de brincadeira de camarins. Era divertido. Era muito divertido. O camarim era bacana. Bom, vamos mudar de assunto, senão a gente vai começar a falar bobagem. Vamos lá. Dani, conta pra gente um pouquinho também como surgiu o convite pra esse espetáculo. Eu fiz uma novela com a Juliana há bastante tempo, que era Dance, Dance, Dance na Band, que inclusive estava reprisando nos estados que não tinham horário de verão agora esse ano. E a gente fazia Melhores Amigas. E a Ju veio do Rio, não conhecia ninguém em São Paulo, e a gente ficou muito próxima mesmo. Legal. E a Ju é uma pessoa que é muito fácil de lidar, é muito fácil de se apaixonar por ela. Então a gente ficou amiga, ela acabou se casando com um paulistano, pra minha sorte, e veio pra São Paulo. E ela estava trabalhando no SBT, fez uma novela que era O Cúmplices de um Resgate, e o elenco todo e a direção são de lá dessa novela. E ela me convidou. Eu sou a única pessoa que não é, e ela me convidou porque a gente já trabalhou junto, ela conhece meu trabalho, e porque nós somos amigas também. Sim. Então todas as pessoas que estão lá são amigos, é muito gostoso de trabalhar, e são pessoas que são super competentes e são todos muito amigos, assim. É uma delícia fazer, a gente se diverte muito, muito. Faz o clima de sucesso, né? Porque não é um querendo pegar o lugar do outro, não é um querendo ser melhor que o outro em cena. É todo mundo realmente trabalhando. Mas você sabe! Não, mas eu não tô soltando indireta, você sabe que isso rola. Não, o nosso trabalho A gente não costuma escolher as pessoas com quem a gente vai trabalhar. E o nosso meio tem muita vaidade, enfim. Ego, né? Muitas coisas que não são tão bacanas, né? Que a gente depende muito de aparecer, enfim. E ali, realmente, é uma parceria tão grande. Também a gente não consegue um roubar o papel do outro, né? Assim, mas é uma parceria muito grande, assim. A gente se ajuda muito. A gente dá tanta risada, gente. Eu canso de gravar vídeo e eu mesmo fico rindo dos vídeos depois no Instagram. Que demais. Enfim, é muito divertido, é muito gostoso fazer. A gente tá num lugar agora que a gente se diverte fazendo, a gente se diverte antes, a gente se diverte depois. E não tem presente melhor, né? Pra gente que faz teatro, sabe? Todas as dificuldades que tem no teatro. A gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, é um prazer imenso. Bacana, né? Com uma produção legal e ainda com pessoas bacanas, assim, em cena com você. Pô, não só talentosas, mas também generosas. Inclusive, a gente fica só mais 2 finais de semana em cartaz. E aí então, o coração quem não já foi, está apertado. Mas vá assistir. Mas não vem do outro teatro, vão viajar ou vão falar assim, agora seja o que Deus quiser? Então, a gente... Vai cada um pro seu canto, né? Na verdade, a nossa temporada terminaria no dia 12 de março, a gente já prorrogou, porque a gente tá com um público muito legal, então a gente prorrogou até o dia 26, mas já está dando uma dor no coração. Por enquanto, a gente não pode dizer pra onde a gente não vai fechar a temporada direto, mas a gente pretende viajar, enfim, fazer outras coisas em São Paulo também. Mas assim que puder, que for liberado, a gente começa a falar. Legal, Dani. E me fala um pouquinho sobre trabalhar com o público infantil, assim. Qual o desafio que você sente? Não tomar chaveco dos pais? Isso rola. Tem isso também. Às vezes os pais separam, enfim. Né? E vai vê a atriz bonita no elenco. Aí aquele momento de tirar foto depois também, solteiro, né? Mas o elenco também olha, viu? Fazia peça infantil, olhava as mães assim, eu falei, olha... Você vê só... Se eu não fosse o rato, eu passava o rodo. Gente, é o final de semana da mãe, né? O projeto escola eu já tomei cantada de diretora, assim. Eu não sabia como sair da situação, era muito chato. Olha, Débora é sucesso. Diretor pode rolar uns contratos aí com a escola. Aí a pessoa namora o quê? Só ator pobre no final, gente. É chavecado com diretor. Diretor da escola... Diretor da escola ou diretor da peça? Diretor da escola. Aí, pode rolar vendas em outras escolas. Mas é por isso que eu não pude ser tão rude assim. Mas também não foi nada tão direto. Foi uma coisa meio... Pode rolar nada, gente. É péssimo. Não façam isso. É que foi aquelas escolas longe. Pelo amor de Deus. Se fosse escola boa, até que... Não chavequem uma atriz depois do espetáculo. Ele foi bem direto, mas foi constrangedor, assim. É muito desagradável. Não faça isso. Enfim, o público infantil, era isso que a gente estava falando, né? A gente tá falando dos pais, né? Na verdade, o desafio de tratar com o público infantil é que eles não fingem que gostam e nem... Enfim, eles participam ativamente do espetáculo e na hora que acontece, né?
Então a gente tem o casamento da Branca de Neve quando eles falam aquela frase maravilhosa que se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, alguém fale agora ou cale-se para sempre. As crianças falam. Muito bom. Enfim, elas se manifestam muitas horas. Se elas gostam, elas gostam. Se elas gostam, elas não gostam. E a resposta é muito direta. E nem sempre a gente sabe o que vem, né? A gente se arrisca. Tanto que nos primeiros dias que a gente viu que o resultado era exatamente o que a gente precisava, porque na hora do casamento, enfim, tô quase contando a paz toda, né? A gente tem ali a resposta da Branca de Neve que todo mundo fica esperando. E aí, quando a primeira vez que as crianças se manifestaram e elas gritaram em coro qual deveria ser a resposta dela, foi muito emocionante pra gente em cena, que foi assim, poxa, a criança entendeu o que a gente quis dizer. E a criança é tão pura que ela acreditou no amor de verdade e ela se manifestou dessa forma. Criança é puro caceta. Porque na Baratinha, as crianças queriam que casasse com um cachorro ou com um gato. Porque um era médico e outro era dono de restaurante. O rato que não tinha pirosca nenhuma, ninguém queria casar. Mas aí tem que ver qual era a mensagem que a festa passava. Nenhuma. Mas tem muita coisa aí, entendeu? Tem a ver como você conta também a história. Eu era... A gente sacaneava tanto a profissão de ator que não tinha como a criança querer que casasse com um ator. Se alguma criança naquela época quisesse ser ator, desistia ali na hora. Aliás, até hoje eu dou esse conselho, não case com ator. Pois é, gente, nós estamos aqui. Ator. Quer dizer, você acabou de ferrar nós três aqui, né? Não, atriz tudo bem. Atriz tudo bem. Claro, né? Ator que se dane. No momento eu estou radialista, Você então, fala que você é radialista, locutor, entendeu? É outra pegada. Dono de emissora. Aliás, JP está solteiro, se alguém quiser, manda mensagem pra ele no 98... Pode mandar o WhatsApp da rádio aqui, foto frente e verso que nós conversa. Mas sabe uma coisa que eu acho que não é ruim, mas é constrangedor em teatro infantil? É na hora que vai tirar as fotos, as perguntas que as crianças fazem. Porque tem algumas perguntas, cara, que você não tem como... Às vezes até tem saída, mas os pais estão ali. Com aquela cara. Ainda bem que perguntou pra você. Tá na tua mão agora, se vira. A gente tem várias coisas. Tem situações assim tem também. Tem várias situações. O que eu achei mais fofo na vida é que uma criança chegou na semana passada e falou pro Giovanni, que é o zangado da peça, falou assim, se você é pequeno, por que você tem barba? Que é maravilhoso, como você vai... E assim, ele já ouviu isso de crianças várias vezes, mas a criança não consegue entender como que uma pessoa que é pequena não é criança. E são coisas que passam pela cabeça delas e que você não tem como adivinhar. Esses são os desafios de lidar com a criança. Caramba. E como a gente abre esse espaço para que eles tirem foto, conversem com a gente, então vem perguntas de todos os tipos. Então você já tem que estar ali preparado para lidar. A gente nunca tá preparado. Não dá. Não, que vem umas perguntas... Você nunca sabe o que vem, né? Vem umas perguntas tortas que, E pior que quando vem uma pergunta dessa, você olha pros pais. Os pais estão com uma cara de felicidade. Tipo, ainda bem que perguntou pra você. A expressão tá de constrangimento, mas o olhar é de feliz. Que não são eles que têm que responder essa pergunta. A verdade é essa. Enfim, eles não têm filtro, né? O que é muito legal. Pra gente é muito bacana, né? Vem coisas que a gente não espera. Legal. Bacana. Mas que dá medo, dá. Pois é. Mas dá. Mas é o lado bom, né? De trabalhar com o público infantil também, de não saber o que vem, né? Eu acho você sabe que as crianças estão amando cada vez mais Madrasta Má, o que é muito surpreendente, né? Demais isso. Muita criança quer tirar foto com a madrasta. Tem as crianças que têm medo, geralmente as menores, mas tem muita criança que quer tirar foto com a madrasta. Nossa, essas vão ser umas namoradas horríveis. As namoradas sanguessugas. Isso que a Dani falou é verdade. Eu fiz a Cuca uma vez, não era um espetáculo infantil, mas era pra projeto escola também. Fala devagar esse nome, tá? Você fala muito rápido, a pessoa pensa outra coisa. Cuca. E queriam tirar foto comigo também. Achavam super divertido. Eu falava, gente, achei que ia todo mundo morrer de medo, né? Mas quando são menorzinhos, foi o que você falou. Eles realmente ficam um pouco mais assustados. Mas as crianças já um pouco maiores acham, nossa, que vai ser muito legal, porque sua risada era divertida. Mas às vezes é o jeito que faz, né? Pode ser bruxa, pode ser vilão, mas às vezes é o jeito que faz. É verdade. Tem muita gente que gosta da Cruella lá do 101 Dálmatas. Fato. Né? Eu não consegui entender essa lógica. Mas tudo bem. Não, por exemplo, a Cruella é um personagem mau.
né? Ela quer matar lá pra fazer os dálmatas, pra É, fazer o casaco. gente. Mas tem Jeito criança que divertido. gosta, acha ela engraçada, o cabelo, o jeito de falar. Então depende da maneira que é construído. E nosso espetáculo, quem faz a madrasta é a Tânia Bondesan, a gente não tem como não gostar, né? E ela faz em uma das partes onde ela vai tentar acabar com a Branca de Neve, ela vai vestida de vendedora, uma vendedora de artesanatos, e aí ela vai com um sotaque meio moca, gente. Não tem como não amar essa pessoa. É uma das horas que ela chega a primeira vez que ela tenta acabar com a Branca de Neve. Gente, não tem como não amar. Não é possível que as crianças olham e se divertem junto, né? Não tem como. Tem o clássico da... A Branca de Neve é da maçã ou é da roca? É a da maçã. Eu sempre confundo, mano. Não, Sabe porque tem muito. uma que espeta o dedo e dorme, que fica Essa na é a roca. Bela Adormecida. Obrigado. A Branca de Neve é da Cinderela maçã. do sapato. E a Branca de Neve é a da maçã. Gente, eu tenho filho menino, tá? Calma. Que sorte. Né? O meu é menino, então me pergunta sobre Capitão América, sobre Minion, sobre, tipo, aquele filme Pets, eu vou saber tudo. Agora, tem um clássico da maçã? Tem a maçã. Tem a cena da maçã. Que foi muito bem feita. A música que foi composta pelo Renato Bellini é muito legal também. O clima que foi feito é a maçã, mas é uma cena bonita, assim, de se ver, assim, é diferente. Não, a maçã é Que- uma não, macieira toda completa. A É gente- uma maçã. A gente qualquer. mudou o final do espetáculo, mas ainda continua Tem as cenas clássicas, ícones. foram mantidas reformuladas, né? Exatamente, os ícones a gente tinha que manter, né? É, não, Que mas as tem, crianças né? amam e elas gritam: não, Branca de Neve, não come a maçã, que é a parte mais gostosa que tem essa, né? Elas sabem o que vai acontecer e elas gritam mesmo assim. Não faz isso. É muito bom. Agora, será que os contos de fadas daquela época, hoje, com as crianças de hoje, não funcionam mais? Você acha que tá faltando olhar mais pra esse público infantil, criar novas histórias? Ou Pra- reformular as ou histórias reformular. antigas, né? Assim como o espetáculo da Dani. Tô ficando Olha- bom, hein? Perguntou. Pois é, eu não tenho filho, né? Então, esse mundo não é tão presente pra mim, assim, pra que eu possa falar com tanta propriedade. Mas eu acho que a tendência agora é que as coisas comecem a no mínimo, ter releituras, né? Por exemplo, as novas heroínas que a Disney tá colocando, eu tô achando maravilhosas, assim. Sensacionais. Frozen, por exemplo, Frozen já é ótimo, né? Porque aí fica na história das irmãs, né? É muito tem bacana. isso, é uma que salva a outra. Não tem mais a história do príncipe. Não que a história do príncipe tenha que ser eliminada, mas é que antes todos os clássicos as histórias partiam terminavam, desse princípio. Terminavam né, a pessoa sendo salva pelo príncipe. Exatamente. Então acho que agora estão colocando outras questões para as crianças. Porque as crianças também estão ligadas em muito mais coisas, né? Daqui a pouco você vai ver a princesa com o WhatsApp. Não é mais o cavalo branco, ela chega numa Ferrari branca. Não, atualizando, claro que a gente tá falando numa brincadeira, mas atualizando já vai ser isso. Não é mais na floresta, na casinha de chocolate. Já vai estar lá o João e Maria com GPS achando a casinha de chocolate. Eu acho que o mais bacana disso é você poder tirar um pouco os padrões, né? Por que a gente sempre tem que esperar que venha um príncipe encantado? Porque a gente Pois é, sabe que né? ele não vai chegar, né? Gente, aliás, isso é um bom tema pro próximo programa, inclusive. Não, o próximo, porque depois desse, às 8, começa o relacionamento aberto. A gente só Olha fala aí. de relacionamento. Olha aí. Então, pode ser um belo do assunto. Existe ou não o príncipe encantado? Olha aí. O que Sabe seria? que não, né? Mas O que vamos seria? discutir Um sapo sobre. pode ser um príncipe encantado? Mas isso é pra às 8 horas da noite. Não, É exatamente isso, que a menina não tem que ser só delicadinha e fofinha e a a que gente canta e cresce o com cabelo esses- dela perfeito, né? Pois Isso isso também. A vocês Disney também abordam recalque, isso sentir recalque. Vocês abordam isso também no espetáculo? E Essas- isso essas tá mais diferenças, presente, algumas? na verdade, essa questão da princesa em si tá Aham. mais presente nas atitudes, na forma como a Juliana tá interpretando. Legal. Que eu acho que é muito legal, que não é aquela princesinha. Sim. Já desconstrói, né? Essa princesa ingenuazinha. E Ela se toda vira, é uma princesa que se tadinha, vira. assim, que não precisa da figura do príncipe pra, enfim, salvá-la ou fazer as coisas pra ela.
E ela é divertida, e ela vai criando uma relação ali com um Zangado que é gostosa, não é da menina frágil. É outro lugar já, que acho que é o que tem acontecido. Eu acho que o bacana a evolução que eu tenho visto nessa linguagem pro infantil é isso. A princesa que tem o cabelo crespo, a princesa negra, que são coisas que eram muito raras de acontecer, que fugiu dos clássicos e que, ainda bem, né, se olha de outras formas para outras pessoas e diferenças. Se enxergarem também, né, nessa figura e se reconhecerem, se identificarem também. Pra gente foi muito bacana. Um dia o Giovanni conhece muitos anões. E um dia foi, assim, uma fileira inteira de amigos dele. Tipo, 15 anões. Gente, que sensacional isso. Cara, eles choravam no final, assim. Foi muito gostoso. Porque é a pessoa que não está no padrão se identificar com outra coisa. E por quê? E ser olhado de outra forma. Porque a gente tem aí, por exemplo, o cara que é anão, raramente não é colocado num papel cômico. Pois é. É sempre um papel cômico. Cômico e zoado, né? Cômico e pra ser... E não precisa ser ator, não precisa nada. É só aparecer, colocar uma coisa humilhante. É, bem essa situação mesmo. E aí o cara tá trabalhando... sempre de forma... inclusive, um deles deu um relato que falou que ele fazia um espetáculo, que ele era o primeiro a entrar em cena, ele entrava em cena, as pessoas riam. E ele não tinha feito nada. Ou seja, a gente já está condicionado a achar o anão engraçado. Por quê? E ali a gente coloca ele como um ser humano. E eles se viram como iguais ali. Pra gente foi muito emocionante, assim, ver eles. Mas até na novela, porque esse anão, eu acho que antes de Cúmplice, ele fez, eu acho que outra novela no SBT, antes que ele era um advogado, não é? Ele fez uma outra novela. Então, o SBT colocou ele com ele num papel, num papel, enfim, humilhante ou nenhum. Engraçado. No Cúmplice, não, acho que Chiquititas, eu acho que Carrossel, não lembro, ele era um advogado. Que legal. E no Cúmplice era o ajudante lá da fábrica de sapato lá, não lembro o que era. Mas acho que aquele núcleo era um pouco mais cômico, mas em nenhum momento ele era a chacota, entendeu? Exatamente. E muitas das críticas que saem pra gente é muito falando do trabalho dele, porque ele não se contentou em ser um tipo. Porque a gente sabe, no nosso trabalho, quanto mais diferente você for, pra gente é muito bom, porque quando falar assim, poxa, preciso de um anão, você vai lembrar daquele cara. Se você é muito comum, você tá no meio de mil pessoas. Você tem um diferencial. Ele poderia ter se contentado e falar, pô, sou mais um anão que tá no mercado. Mas não, ele é um ótimo ator. Então, sempre que sai crítica, as pessoas colocam que ele é um ótimo ator. A gente tem que trazer esse cara aqui, que esse deve ter passado uns perrengues. Pra chegar onde chegou, com essa moral, né? Deve ter passado uns belos Cara, ele levou a sério, assim. Eles têm uma... inclusive, bom, chamei o Giovanni pra vir aqui. Ele é uma pessoa muito interessante, assim, nesse sentido. Porque ele levou a profissão a sério, foi estudar e, cara, defende. Não tem um discurso panfletário, entendeu? Assim como o espetáculo também não tem. E aí você ganha espaço nesse sentido. De, poxa... sou igual a todo mundo. Ou vamos chamar aquele cara porque aquele cara é bom. Precisamos de um anão, mas o cara é bom. Claro que tem uma... Você lembra primeiro do trabalho dele, não do fato dele ser anão ou não, né? Isso que é bacana. Exatamente. E eu acho que a maior parte do preconceito que a gente tem hoje como adulto começa quando a gente é criança, nas coisas infantis que a gente vê. Até na nossa formação, né, Jorge? Então é legal ter esse tipo de espetáculo pra trazer essa reflexão já pros pequenininhos ali, entendeu? Até talvez pros próprios pais repensarem também. Porque é sempre assim, a princesa loira, bonita, o príncipe belo, com... barriga tanquinho. Não, não ia nem falar da barriga tanquinho. Eu nem ia nem chegar nesse ponto, porque a minha é tanquinho. A minha tem vários gominhos. É que uma ilusão de óptica parece um só. Mas são vários. Não, mas o preconceito começa. A princesa é aquela princesa alta, magra, loira, de olhos claros. O príncipe é aquele cara galanzão, cabelo tipo Rony Von da Jovem Guarda. E são sempre os perfeitos, né? Sempre os perfeitos. É tudo ali. E o resto que vem depois, tipo, é ralé, não presta. Né? E na verdade, isso muda. Assim, a gente gosta de ver esses tipos. Esses tipos são... A gente gosta de ver a princesa, a gente gosta de ver o príncipe, né?
Mas não quer dizer que é a verdade eu tenho... absoluta. Poxa, se eu não consigo... Não quer dizer que eu tenho que ser magra igual essa pessoa, que eu tenho que ser loira, que meu cabelo tem que ser liso. Pode ser que eu seja bacana desse jeito. Acho que é mais olhar pra esse lado, assim, né? Não de que... De que isso também não é legal. Sim, de que isso também é ruim. Por isso que eu gosto daqueles filmes do Shrek. Começou ali, né? Essas É trocas. maravilhoso, pois é. Né? Aquela toda brincadeira. A Xuxa também fez um filme lá com as princesas todas grávidas. Depois não, mas esse filme já é antigo. A Hebe Camargo era viva ainda. Ela fez uma rainha lá. Então as princesas, tipo, era depois dos contos de fadas. O que aconteceu depois? Então todas grávidas, todas passando os perrengues. Eu acho que tem outros filmes assim também. Então isso que eu acho legal. Tem um desenho da Chapeuzinho Vermelho, que é pra adulto. Que é, a Chapeuzinho Vermelho mó piradona, assim. É uma outra vibe. Então isso é legal que vai mudando. Se você vai assistindo, você vai vendo tudo com outros olhos. Nem tudo é tão perfeito assim. Pois é, né? A pessoa vida cresce não e se assim, lasca, gente. né? Bom, já que a gente tá falando aqui do trabalho de ator, da questão do público infantil também, qual é a sua dica, ou enfim, um conselho para as pessoas que querem ser atores, ou... Olha pra mim! Eu nem vou zoar nessa parte. Olha... Não vale aquele conselho, faça outra coisa, né? Tipo, desista. Faça se você ama muito. Eu acho que, como qualquer profissão, a nossa tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu acho que o mais difícil de ser ator é a instabilidade. Então, a gente ouve muito não. Então, você psicologicamente tem que estar ótimo sempre, porque você vai ouvir não 1000 vezes. É a parte mais difícil. A parte financeira também, a gente fica rico e fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Assim, é coisa de um mês pro outro, né? Não são anos, né, Dani? Às vezes tá bem você ali. Não, só corrige uma coisa, não é ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, pobre, 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 rico, pobre, pobre. Não, a gente tem inúmeras histórias. Eu tenho um amigo que tava entregando o apartamento dele porque não tinha grana pra comer e na semana seguinte estreou um trabalho dele e ele explodiu. E ele entregou o apartamento porque ele comprou uma casa depois, Gente, entendeu? Então, tipo, você recebe um telefonema e a sua vida muda. E às vezes você fica meses e não recebe telefonema nenhum. E a sua vida muda Também pra pior. Então, o mais difícil é que a gente não tem rotina, que pode ser uma coisa muito boa. Isso eu acho bom. Ou pode ser uma coisa ruim. Saber o que fazer exatamente com essa rotina também, Exatamente. Né? A gente não tem estabilidade financeira, emocional, enfim. É a parte mais difícil. Mas a parte boa é que quando a gente é ator, a gente é extremamente apaixonado pelo que a gente faz. A gente vive coisas que as outras pessoas que trabalham em coisas comuns não vivem. Então, a gente vive outras emoções, conhece muitos lugares, conhece muitas pessoas, a gente vive outras vidas, a gente tem a oportunidade de fazer coisas que a gente nunca poderia imaginar que faria e viver muitas vidas em uma só, nem não que seja tem rotina, um pouco. né? Assim, rotina é uma coisa que não existe na nossa profissão. Foi o que você falou, cada dia já tá num lugar, ou gravando em algum lugar, ou ensaiando, aí conhece outras pessoas, daqui a pouco você tá com outro elenco. Então isso eu acho muito bacana também. A gente conhece geralmente os nossos amigos mais próximos são os amigos do elenco da vez, né? Isso mesmo. Acaba o espetáculo, depois de 3 meses, nunca mais se viu. Se fala no WhatsApp, mas depois... E a intimidade que o nosso trabalho dá, porque a gente fica muitas horas juntos, ou muitas horas esperando pra gravar, ou muito tempo ensaiando, e enfim. Eu fiz amigos incríveis trabalhando. E gente que eu vejo pouco, porque não trabalhamos mais no mesmo lugar, mas gente que é pra vida inteira, assim como a Juliana, que me fez esse convite. Imagina, eu trabalhei com ela lá atrás e ela me chamou agora. Então, são pessoas que a gente leva pra nossa vida, que a gente tem um convívio diferente do que você trabalhar dentro de uma empresa, né? A nosso material é a emoção humana, somos nós, é o que a gente traz, o que a gente tem de história, enfim. É a parte boa do nosso trabalho, a gente nunca tá descansado, nossa mente nunca tá adormecida, a gente tem que estar muito desperto sempre, é a parte boa, e por isso que eu vejo muito ator que é muito mais velho e tá sempre muito ativo, com a cabeça muito boa. Não, e sempre acontece de você achar que o ator tem uma idade, normalmente ele é muito mais jovem.
Não, mais velho, aliás, ao contrário. Você acha que a pessoa tem uma idade e fala, não, nossa, parece que tem 20 e poucos. A pessoa já tem, tipo, quase 40, sabe assim? Eu acho que traz isso também. Você fazer o que você gosta e não ter essa rotina que às vezes é muito massacrante, também te dá essa, né, essa juventude, essa jovialidade, até na aparência mesmo. Não, com certeza. Engraçado. Com Eu certeza. fui assistir no Teatro Porto Seguro o que terá acontecido a Baby Jane. Vocês chegaram a assistir? Não, ouvi falar, mas eu não cheguei a assistir. Gente, assim, tem que assistir, é maravilhoso. Qual teatro que tá em cartaz? Tá no Porto Seguro. Assim, Fica aí uma dica também, gente, cultural. A Eva Vilma, assim, ela é incrível. É incrível. Ver onde ela tá. A gente, como ator, olha e fala assim, eu quero estar ali desse jeito quando eu tiver essa idade. Que demais. Porque é muito impressionante, assim. Da onde tira essa energia toda pra fazer tudo aquilo. Caramba. E muito texto, enfim. É muito impressionante. E coisas que... Pessoas que trabalham em lugares que a gente fica triste, ok. Que a gente nunca vai falar assim, poxa, eu tenho que trabalhar hoje. Né? Nossa, hoje, que droga, tem que ir lá fazer o espetáculo. Tipo, gente, que saco. isso não acontece, É por né? isso que existe esse programa, pra trazer quem é artista de verdade, não esses pseudos filhas da mãe, que fazem umas revoltada, escolas... Não, né, eu sou pessoa? mesmo. Eu já era naquela época, eu sou mais ainda. Que fazem umas certas escolas e não querem fazer, só querem fazer televisão e teatro não, e tá porque não dá dinheiro, porque não dá dinheiro. Eu acho que o verdadeiro artista... Uma vez a Maximiliana Reis, que tá no Monólogos da Vagina, veio o elenco inteiro aqui, ela falou: pra você ser artista, não tem que ter só talento, tem que ter vocação. Né? Talento você descobre, você tem as técnicas, dá pra dar uma mascarada, mas vocação você não adquire na escola. Vocação é no dia a dia. Então é isso que eu falou assim. Pô, a gente nunca fala assim, putz, eu tenho que trabalhar amanhã, que saco. Tá um puta sol lá fora, todo mundo na praia, você tem que ir numa sala quadrada, sem janela, ficar ensaiando. Tá uma puta chuva, você tem que ir lá no teatro. Não vai ninguém, alagou. Mas você tem que estar lá no teatro. E aí, isso não é um final de semana, é o ano inteiro. É a tua vida inteira. Vai ter culhão pra aguentar? Chegar no final do mês, chegar no final do espetáculo, ganhar 50 contos, que na verdade é 45 que você gastou a passagem. Você vai ter culhão pra aguentar? E aí? É vocação, né? Na verdade, assim, eu acho que tem... como eu falei no começo, eu sou dessa... Eu tive professores que são antigos, né? Que vêm dessa outra escola. Então, a minha visão da profissão é que, para ser ator, você também tem que ter uma visão política, você tem que se colocar, você tem que se valorizar participar. Não é só... Enfim, essa geração nova, ela não tem tanto esse engajamento que a gente tem de pensar que o ator forma opinião. Você tá colocando ali uma coisa, poxa, eu tô fazendo um espetáculo para criança, eu tô colocando uma ideia. A criança vai pensar sobre isso. Isso é o ser artista, né? Não é o ser celebridade que eu digo aqui. Que tem muita gente que quer fazer teatro, ou enfim, virar ator, pra ser famoso, pra ter, né? Não é a questão mais do artístico. Acho que isso que falta também. Né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, pelo que a gente mostra. E tem uma outra parcela da nossa classe que não pensa dessa forma e que é ok também. É uma outra questão. Eu prefiro ser assim, eu prefiro ser responsável pelas coisas que eu faço. Lógico. Ser famoso é o seguinte, ser famoso no teatro é o seguinte, é a pessoa pegar o guia, ver teu nome e ir por você ter talento. Isso é ser famoso. Sim. Mas não é. Quem frequenta o trabalho teatro, dele é muito bom, vou lá quem assistir. frequenta teatro, o público que frequenta teatro, olha os guias, ele vai pela peça e vai, pô, conhece essa atriz, conhece a cara da Dani. Pô, eu conheço a Dani, ela é uma boa atriz, eu fui assistir ela no espetáculo infantil, ela mandou bem, eu vou assistir esse espetáculo. Isso é ser famoso. Então, você sabe que saiu uma crítica da peça falando, enfim, que foi linda pra gente, mas começa Juliana Baroni, atriz de televisão no teatro. Que pode ser lido de várias maneiras. Sim. Às vezes se a pessoa faz muita televisão, pega uns vícios, é normal. Mas sabe o que eu acho muito bacana? Que ali, todos os atores são de televisão, mas que ali eles mostram uma outra coisa que eles não têm... Na verdade, assim, a televisão ela não é um problema, é um veículo maravilhoso. Óbvio. Eu amo televisão. Eu acho que também um bom ator também sabe fazer televisão, porque eu acredito que não é mas fácil. o teatro a gente tá muito mais exposto. Sim, e ali eles mostram coisas que eles não teriam a oportunidade de mostrar na televisão. E eles fazem muito bem. A Juliana, que é protagonista do espetáculo,
Ela já fez novela em um monte de lugares. Eu vejo ela fazendo coisas ali que eu nunca vi ela fazendo no cinema, na televisão, enfim. E aí é uma coisa bacana. Porque aí as pessoas vão por causa dela. Elas não vão porque, enfim, só por causa do trabalho dela. Eles vão porque eles gostam dela, pelo nome dela, pela personalidade dela. E aí eles vão e assistem um trabalho bem feito, que é um outro caminho. Sim. Isso é muito legal, né? Também tem outras coisas, né? Tem muita gente de TV que vai fazer televisão que você vê que a coisa não tá, né, E no teatro não bem funciona. construída, às No vezes não teatro funciona rola. no teatro. Então é legal também ter esse caminho reverso e essa preocupação em fazer um bom trabalho no teatro também. Eu acho Exatamente. sensacional. Isso é bacana também, né? As pessoas vão porque conhecem pelo nome e aí chegam lá e são surpreendidas porque é um trabalho bonito também. Essa parte é bacana. Aí nesse caso, que a gente até falou outros dias, nesse caso, o nome do, vamos dizer assim, do famoso gera público. Porque o público vai assistir e fala, se surpreende achando que isso é mais uma bonitinha Não, da e TV, chega no palco, arrasa. E o boca a boca vai justamente por isso. Pode até ser a primeira, né, as primeiras impressões, as primeiras pessoas que vão assistir, pode ser porque ela fez a novela tal. Mas o boca a boca vai girando porque a peça é boa, Com porque certeza. o elenco tá super bem. Então, A peça é boa, é legal, todo mundo canta. que demais. E canta ao vivo. Ó, não é playback. Nossa. Mas é o seguinte, eu sempre achei que a divulgação herpes é a melhor que tem. É boca a boca. Mas é o seguinte, a gente tem que acabar, o programa mesmo. já estourou. Que pena. Fazer que nem no programa. Mas é só porque a Dani tá aqui, a gente passa o tempo do programa. Dani, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Desejo aí vida longa pro espetáculo, muito mais sucesso pra você, pra todo mundo do elenco também. Obrigada mesmo. E obrigada. Então, só relembrando, eu agradeço a vocês pelo convite, né? Apesar de hoje ser um dia um pouquinho difícil de sair de casa. Dani Não, foi- mas Dani hoje... foi guerreira, viu, de estar Hoje, aqui. você viu que eu zoei pouco, porque hoje a Dani provou que é parça. Pois é, estamos aqui na Total. Avenida Paulista, em plena Bem no manifestação. meio Deu da tudo manifestação. certo. Segunda vez que ela provou que é parça. Porque quando eu mal montando, tava as coisas aqui, eu falei, Dani, quebra um galho, eu preciso fazer os testes lá com flash, com tudo. Pô, ela veio. Ó. Veio Fiz bem. as fotos, usou minha imagem devidamente, usou. Não me pagou cachê com a minha imagem. Mas tudo bem, a gente é amigo. Tô ajudando ele a pagar o gás. Ó, tô ajudando aqui, ó. Você tá vindo divulgar o espetáculo. Desculpa, não aí, podia ó. perder a oportunidade. Não, mas é óbvio. Mas enfim, só pra fechar, estamos no Teatro Frei Caneca, sábados e domingos às 15 até o dia 26 de março, o último final de semana de março. Aproveitem que acabaram os blocos, Tá mais que acabou o tranquilo. carnaval, leve seu filho no teatro, vai ver coisa boa, que é muito importante. Não percam, gente, vão conferir. Isso aí, não perca. Mais alguma coisa, Débora? Não, só agradeço e semana que vem estamos aqui de novo, quarta-feira, às 18h30, com mais Galharufa pra vocês. Mas antes, eu não sei se vai dar tempo, não sei até quanto tempo você vai ficar no próximo, mas... Vem cá, você trouxe chocolatinho pra nós ou foi só na propaganda? Não trouxe, não. Sacanagem. Sacanagem. Eu morrendo de fome aqui. Até daqui a pouco com o relacionamento aberto.